A maioria dos nossos mais de 200 milhões de habitantes vive em situação precária, né? Nós temos, segundo o IBGE, mais de 30 milhões de pessoas que não têm água encanada, por exemplo, né? E essas pessoas vivem em casas com poucos cômodos, muita gente morando junto, pouca ventilação, né? É possível prever o que vai acontecer quando esse vírus chegar com força nas comunidades mais carentes do Brasil? Se ele chegar com força, eu espero que não chegue, a gente pode ter cenários muito diferentes. Eu vou pegar um outro desastre natural para fazer uma comparação. Terremoto. Vou pegar alguma coisa menos previsível ainda, que não dá para antever acontecendo assim. 2010 teve um terremoto de escala 7 no Haiti, que é um país que tem toda uma exploração histórica, tem uma série de problemas, passa por uma miséria que é fruto hoje de muita história de exploração, que com o terremoto de escala 7, de uma população de 10 milhões, perdeu entre 100 e 200 mil habitantes. Entre quem morreu com o terremoto, quem morreu de cólera depois e perdeu por outras coisas. Foi entre 1 e 1,5% da população do país que morreu. No mesmo ano, o Chile teve um terremoto de escala 8,8, e a escala Richter, ela multiplica por 10 cada vez que o número sobe, então foi quase 100 vezes pior do que o do Haiti, e morreram menos de 1.000 chilenos. E esse terremoto aconteceu do lado de Santiago. 1.000 chilenos de uma população de 17 milhões de habitantes. Então a proporção de mortes, apesar de ser um terremoto 100 vezes pior no Chile, a proporção da população que morreu no Chile foi 300 vezes menor. Tá? E isso é o grau que preparo, ação humana, infraestrutura, planejamento conseguem proteger vidas humanas hoje. Quando a gente cita uma simulação para falar que, olha, pode morrer 1 milhão de pessoas ou pode morrer 10 mil, parece inconcebível essa diferença de tamanho, mas se você pegar o caso do terremoto entre Chile e Haiti, essa é a diferença de escala tranquilamente. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente pode escolher o nosso caminho. A gente está no começo da reta agora, a gente está vendo o número de casos subindo, e cada ação que a gente toma agora joga essa reta para um cenário mais próximo do Chile, mais longe do Haiti. Né? A gente não está numa roleta aqui, em que a gente não sabe onde o número vai cair. Ele é imprevisível, mas cada trabalho nosso vai jogar a gente numa direção mais do Chile. Especialmente nas favelas, especialmente onde tem a população mais pobre, que não tem condições de ficar sem trabalhar, e não é achando que vai voltar para a economia de janeiro, porque aquela economia não existe mais, vai ser numa nova economia, vai ser com uma outra fonte de renda, com uma outra forma de trabalho, que essas pessoas vão se sustentar, para não precisarem se expor ao vírus, como sendo as pessoas mais vulneráveis que são, que vai dar para a gente essa diferença. Mas em 2021 a gente não pode olhar para trás e falar, nossa, que desastre que aconteceu. A gente tem que olhar para trás e falar, nossa, que caminho que nós tomamos como sociedade. Marcelo, por favor. Átila, a gente tem visto alguns políticos, o Mandetta andou falando recentemente, lá por junho, dá para começar a relaxar, etc. Só que aí vem inverno, né? O que pode ser o impacto disso no... Você vê dos decisores respostas que não necessariamente são as mais reais, mas que talvez sejam as mais propícias para o momento. Então, por exemplo, o Trump foi lá e falou, vamos parar os Estados Unidos até o fim de abril para a gente poder ter entre 100 e 200 mil mortos só. O modelo que ele usa assume que para isso acontecer o país tem que parar até maio, na verdade, se não mais para frente. Tá, então ele está falando agora que eles vão parar para abril. Qualquer um que quiser, que não acredita em mim, fica à vontade para conferir se eles vão acabar estendendo isso para maio ou não. Para o cenário que ele promete acontecer, vão ter que. Então eu não sei dizer se o que o ministro está falando é o que se espera ou é o que é mais praticável falar nessa hora. Se quando chegar em junho a gente tiver teste e tiver equipamento de proteção para profissionais de saúde e provavelmente máscara para as pessoas nas ruas, talvez a gente consiga chegar nesse cenário. Porque esse é um outro ponto. O que a gente está aprendendo agora, isso é completamente novo com a Covid, é que os países que usam mais máscaras culturalmente, Japão, Singapura, Hong Kong e a China, são os países que estão conseguindo ter um nível de convivência social mais próximo do normal por conta disso. Da maneira como a gente está aqui no Brasil, isso é impensável, porque qualquer máscara aqui agora tem que ir para médica, para médico, para enfermeiro, para enfermeira, que é quem está se expondo mais ao vírus. Mas num futuro em que a gente se adequou, se preparou e caminhou para isso, talvez com teste, equipamento, a gente consiga sair fim de maio, começo de junho, julho, sabendo que os casos podem voltar por causa do frio,
mas tendo as máscaras para retardarem quando os casos voltam e tendo os testes para saber que os casos estão voltando. Você falou, desculpa Marcelo, você falou em terremoto. O que a gente tem visto de mais próximo aí de preocupação mundial, né, com uma grande possibilidade de perdas aí de vida e de qualidade no planeta, é o aquecimento global. O que se alerta aí pelos cientistas ao longo dos anos é quanto ao aquecimento global. Mas a gente não viu um alerta de uma possibilidade de uma pandemia dessas proporções. Você falou que entre a comunidade científica já se estudava essa possibilidade. Faltou alerta? Faltou dizer, por exemplo, que esse comércio de animais chineses silvestres era algo que tinha de ser banido, não importa questões culturais, precisava ser banido em nome da saúde pública? Alertas não faltaram, faltaram ações. Então, quem trabalha com epidemiologia já fala que a gente pode ter pandemias sérias. Essa não é uma pandemia séria pelo pior cenário. Uma pandemia do pior cenário. Fala isso, pelo amor de Deus. Não, eu torço para que isso seja um preparo para a gente para uma situação pior, que é possível, porque um vírus que se espalha como o vírus da gripe, que é de 2 em 3 dias e não de 5 em 5, como é a Covid, e um vírus que tem uma letalidade como foi a da SARS, em 2003, que é de 10%, ele faria um cenário do que a gente está vendo agora acontecendo em um mês, sem tempo de preparo nenhum e lotando hospitais muito mais cedo. Isso é uma possibilidade concreta. Existem vírus que fazem isso. O vírus da gripe aviária pode fazer isso. Por isso que se monitora ele tanto. O que a gente não ouve falar normalmente é porque esse monitoramento está acontecendo pré-exposição. Então, todo ano, algum país tem que matar não sei quantos milhões de galinhas, ou porcos, ou gansos, ou patos, justamente porque apareceu um vírus novo desses perigosos. O mundo monitora isso. Mas certas atitudes precisam de uma força política maior. Então, o Oriente Médio, a Arábia Saudita não parou de criar camelo, apesar de ter a MERS, apesar de todo mundo avisar isso. O mundo inteiro sabe da MERS desde 2013, desde 2012, sabe há 8 anos da MERS, não preparou vacina até agora. E parte do esforço de vacina hoje em dia para a Covid é o uso que a MERS já fez. Desde a SARS a gente avisa que isso pode acontecer e a China não fechou os mercados agora fechou. Agora eles pararam de vez, mas desde então se avisa. Então, assim, aviso não faltou. Faltou disposição política para preparo. Acho que eu vi a Nilce levantar a mão ali. Diga, Nilce. O Átila descreve um mundo futuro que anula o mundo passado, né? Esqueça o mundo que passou, que agora vai ser tudo diferente. E quando você fala também desse aspecto econômico, que a gente tem que pensar em saídas, eu penso nos meus pais, que são idosos, né, em parentes que são de grupo de risco. Enquanto não houver uma vacina, essas pessoas precisam ficar em casa. Esse cenário que a gente está falando. Então, quando você fala num mundo novo, num sistema econômico que contempla essas pessoas, isso já deve entrar na nossa mente agora, né, Átila? Porque a gente não tem uma vacina e provavelmente esse vírus vai voltar e vai continuar circulando. O que motivou a minha live do dia 20, o que motivou todo o alarde que eu fiz, foi o tempo que a gente tem, que é quase nulo, para poder agir agora. Então, assim, acaba a chance de uma vacina ou de um remédio factível. Tem uma série de remédios sendo testados e tentados, mas se o pior do surto vai acontecer em 2 ou 3 meses, mesmo que a gente achasse hoje a droga perfeita para curar a Covid, o que não se encontrou ainda, mas está todo mundo tentando, não existe mão de obra no mundo para produzir e distribuir isso para cada ser humano no próximo mês e meio ou 2, que é o que a gente precisa. Né? Mesmo se a gente conseguisse... Não, a gente nem trabalha só com esse prazo, a gente tem que entender que não há um prazo, né? Não há uma definição. Eu estou dizendo, melhor dos cenários, assim, nem factível é. Vacina, se a gente conseguisse desenvolver uma vacina como a humanidade nunca viu em 1 ano e meio, são meses que a gente tem de resposta. Então, quando eu digo que o mundo que a gente conhece acabou, é porque até ter uma vacina... mesmo que o comércio reabrisse hoje, eu não me sinto à vontade de voltar para o comércio. Como eu disse, eu estou com meu sogro fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia. A última coisa que eu quero é expor ele a alguma coisa. Então, eu já não voltaria para um restaurante aberto hoje em dia, já não voltaria a frequentar um cinema, um jogo de futebol, qualquer coisa assim, com medo de um contágio de passar para ele. Então, mesmo que o comércio voltasse a reabrir hoje, ele não pode ser o mesmo comércio que a gente tinha antes. A demanda de produção e consumo das pessoas vai mudar daqui para frente. A gente não tem mais como frequentar grandes multidões tão cedo até ter uma vacina. Se a gente for tomar a saída dos países asiáticos, todo mundo vai ter que usar máscara por uns bons meses daí para frente. Então, as próprias indústrias já tinham que estar se adequando para
para produzir esse tipo de equipamento de proteção, para a equipe médica, essencialmente agora, que tem uma demanda insana, e está todo mundo tentando comprar da China, que não consegue fornecer para o mundo inteiro na demanda de agora, e, quer dizer, não tem como retomar a economia que existia antes. A gente tinha que estar se preparando, sim, para uma economia nova, onde as pessoas não vão conseguir conviver tanto, se aglomerar tanto, e vão ter que trabalhar remotamente. Então, com isso, a gente vai para mais um rápido intervalo. Já já a gente volta com a entrevista com Átila Yamarino. Só um instante, fique aí. Estamos de volta com a entrevista com Átila Yamarino. Eu queria voltar ao ponto que a gente estava, porque eu acho que é o que interessa a maior parte das pessoas que está em casa. Jornalista e cientista tem aí a fama de ser arauto das más notícias. Você dizia que o mundo nunca mais vai voltar a ser o que era, e as pessoas estão em casa, estão fazendo aí um exercício de resiliência e de empatia, muito na expectativa de quando as suas vidas vão voltar a ser o que elas eram antes. Crianças que não estão indo à escola, a gente que não está vendo os pais mais velhos, como a Nilce falou. Que tipo de relações interpessoais você espera desse mundo pós-coronavírus? A gente vai ser mais frio? A gente vai ser menos caloroso, menos afetuoso? Eu espero o contrário, na verdade. Eu não quero dizer que o mundo que a gente vivia nunca mais vai voltar, mas não é para ele que a gente vai voltar. Então, pelo menos não de imediato. Nem depois, eu acho. Porque, assim, de imediato a gente não vai poder voltar porque até ter uma vacina e está todo mundo protegido, ou se sacrifica todos 15% dos idosos do mundo, que eu não acho concebível, ou a gente vai ter que tomar precauções e manter todo mundo bem até chegar num ponto em que tenha vacina. Mas nesse meio tempo, as pessoas vão mudar, né? Hoje tem pais e mães convivendo muito mais com os filhos em casa, coisa que 70 anos não se faz. No país, geralmente eram outras pessoas que cuidavam dos filhos enquanto os pais trabalham, aqui no Brasil e até em outros lugares. Eu renovei o contato com todo mundo, porque agora quero saber se meus pais estão bem, quero saber se meus sogros estão bem, quero saber como é que está a família. A gente tem que manter esse contato para saber que está todo mundo bem. Mas é um contato virtual, remoto. Sim, mas mesmo virtual, é uma constância de conversa muito maior do que se tinha antes, enquanto estava todo mundo com a cara enfiada no trabalho. Tem um monte de gente descobrindo que o trabalho pode ser feito remotamente e que podia estar trabalhando de casa. Involuntariamente, as escolas estão experimentando com o ensino à distância, que talvez seja mais adotado daqui para frente com as pessoas. E eu tenho certeza que a gente vai dar um outro valor para festas, para churrascos, para grandes reuniões quando sair daqui. Eu espero que a gente renove a confiança na ciência e na mídia, que era uma coisa que estava sendo jogada fora e dada como garantida por muito tempo, e agora a gente está descobrindo a real importância disso. Mas entre as pessoas também, acho que a gente está tendo que renovar esses laços e ver. Eu preciso saber se meus vizinhos estão bem, porque se eles estiverem com Covid ou se acontecer alguma coisa, eu estou no mesmo prédio, eu convivo com a mesma coisa. A gente está convivendo com um problema que era uma doença respiratória de alguém do interior da China, que chegou aqui nesse tempo. Então, a gente vai ter que trazer as vidas mais para juntos, sim, daqui para frente. Vai ser um mundo diferente, mas vai ser um mundo mais unido, eu acho. Átila, você falou que a gente precisa usar essa experiência para renovar a confiança na mídia e na ciência, né? A gente vê que mesmo durante esse surto, com toda a gravidade, tanto em número de vítimas quanto dessa mudança, né, do nosso cenário social, das nossas relações, ainda tem muita gente que desacredita, desde líderes políticos. A gente viu aí o presidente Jair Bolsonaro minimizar várias vezes, e isso dá um exemplo para a população, mas também muita gente na internet, que é o campo que você entende bem. Inclusive tem vários outros youtubers que ficam te acusando de ser irresponsável, alarmista. Queria ver, em primeiro lugar, como que você vê o papel desses líderes políticos que passam essa mensagem minimizando o surto, né? Você falou, se os governadores tomarem as medidas corretas, não tem problema o que o presidente está falando. Mas ele passa uma mensagem para a população quando ele vai para a rua e fala, a gente precisa trabalhar. E a outra questão é, no caso das mídias sociais, youtubers, produtores de conteúdo, você acha que no balanço elas estão fazendo mais bem ou mais mal durante esse surto, né? Considerando tanto pessoas que passam informações confiáveis quanto quem traz fake news. Perfeito. Eu acho que, primeiro, é uma situação preocupante, sim. Como eu disse, a gente pode ter um cenário do Haiti ou um cenário do Chile, e isso depende de atitudes coletivas e individuais. E eu quero ter o cenário do Chile. Eu quero ter um cenário de poucos milhares de mortos.
Então eu quero avisar as pessoas de que isso depende delas também, independente do que as pessoas achem. Eu acho que vão ter dois lados. Tem o lado de quem não aceita que a realidade mudou ainda. Isso é um impulso normal de todo mundo. Então, o primeiro impulso que eu tive quando eu vi os estudos projetando o tempo que a gente tinha, o que isso ia provocar, foi uma sensação de luto, de perda da minha liberdade.